Irmãos, com a paz do Senhor, eu convido os irmãos a estarem em pé, para lermos juntos o texto da palavra do Senhor, que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1, nos versos 27 e 28. 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. Diz assim o texto: Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido. E ele adorou ali ao Senhor. Aleluia. Senhor Deus, no final deste dia, pedimos que a Tua palavra ache lugar no nosso coração. E o Senhor ainda acrescente a Tua bênção a cada um de nós que viemos aqui a este seminário na intenção de Te amar mais. Concede assim, possamos todos sentir a Tua presença. Fala ao Teu povo, e nisto o Teu nome é de ser glorificado, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, nosso assunto aqui é a obra como forma de vida. Muitas pessoas, às vezes, nos perguntam a origem desta obra. E muitas delas, às vezes, nos fazem uma pergunta quando se refere à obra, dizendo o seguinte: esta obra foi uma divisão da igreja tradicional? Eu gostaria que os irmãos estivessem atentos aqui. Então, eles perguntam assim: esta obra foi uma divisão da igreja tradicional? Vocês vieram, me perdoem a expressão, vocês vieram de um racha que houve na igreja tradicional? Não, absolutamente. Esta obra que nós estamos, ela não veio de divisão nenhuma da igreja tradicional. Esta obra é eterna. O que aconteceu foi que aproximadamente 36 anos atrás, nós fomos alcançados pelo Senhor por um projeto eterno que nos alcançou. Nós estamos caminhando nele e, por fim, por certo, ele vai nos levar à eternidade. Mas onde nós estamos? Nós estávamos dentro de uma igreja tradicional, por acaso. Quando nós lemos a história de Ana, pode passar. Quando nós lemos a história de Ana e a sua súplica, nós nos identificamos muito com Ana, porque Ana tem uma história muito semelhante à nossa história. E o que estava acontecendo em Israel, na época, a situação de Israel era uma situação muito difícil. Os irmãos notem que, se os irmãos forem ver o texto bíblico depois com mais calma, os irmãos vão ver que Israel estava numa situação dificílima. As vitórias... Pode baixar meu microfone um pouco. As vitórias tinham ficado para trás. O povo que antes desfrutava das maravilhas do Senhor e das vitórias que o Senhor dava, há muito tinha se esquecido disso, porque eles estavam numa situação espiritual muito ruim e por causa disso, Deus não estava operando mais no meio deles com aquelas maravilhas. A situação era essa. A decadência espiritual de Israel estava decretada. O povo ia ao templo mais por costume do que por outra coisa, outro motivo. E o que é pior, meus irmãos, a lâmpada de Deus, que o Senhor tinha orientado que jamais se apagasse, a Bíblia diz que ela estava se apagando. A lâmpada se apagava. O sacerdote que estava ali era o sacerdote Eli, já muito velho e cego.
E o que era pior, ele não tinha mais autoridade sobre os seus filhos, de forma que nós podemos dizer aqui que o ministério que estava ali era um ministério sem bênção. Esse era o quadro da história de Israel na época de Ana. Então, um povo longe das vitórias do Senhor, tinha o nome do Senhor, carregava o nome do Senhor, mas estava longe da comunhão. E o sacerdócio que estava ali, que tinha por obrigação conduzir o povo a uma bênção, estava envelhecido. Era um sacerdócio sem bênção. Meus irmãos, há mais ou menos 35 anos, talvez um pouco mais, nós estamos nisto, quando esta obra nos alcançou. Onde nós estávamos? Nós estávamos dentro de uma organização, podíamos dizer, tradicional. Nós tínhamos culto, tínhamos igreja, nós tínhamos uma estrutura até secular de muitos anos, mas nós ansiávamos por uma bênção. Nós queríamos ouvir a voz do Senhor. E ali naquela situação, dependente de cultura humana, dependente de tantas coisas, não havia ambiente, os irmãos notem bem, não havia ambiente para que o Senhor operasse uma bênção maior. As vitórias também tinham ficado há muito para trás. E nesse ambiente, ali de Israel, o que acontece? Qual foi o fato novo? Deus queria operar uma grande bênção. E Ana queria uma grande bênção. Mas qual é a história dela? Por que ela se parece por que a história de Ana se parece com esta obra? Porque Ana ia todos os anos ao templo. Eles tinham uma ordem da parte do Senhor que toda a família se reunisse uma vez no templo. E eles iam. Ela era esposa de um homem chamado Eucana, que pela Palestina ali, pelos costumes da época, tinha outra esposa também, chamada Penina. E Eucana juntava suas esposas e ia, todo ano ele subia, levava Ana, levava Penina, seus filhos. E ali ele sacrificava o Senhor. A Bíblia fala uma coisa interessante, ele dava partes a Penina e dava a melhor parte para Ana, de tanto que ele a amava. Mas Ana estava triste, porque ela era estéril, e ela queria um filho, e ela orava ao Senhor, ela buscava o Senhor. Meus irmãos, ela fez isso anos, e não conseguia. Mas naquele ano, neste tempo aqui que nós lemos, Ana subiu diferente. Ela subia todas as vezes, pedia e não recebia. Naquele ano, Ana subiu diferente. Ela chegava lá e pedia, não recebia. Pedia, não recebia. Naquele ano ela disse o seguinte: se o Senhor me der o filho que eu quero, um varão, eu devolvo ele ao Senhor. E o pedido de Ana coincidiu com o projeto de Deus. Meus irmãos, a bênção desta obra é que nosso pedido coincide com o projeto de Deus. Aí começa a vitória. E tudo na nossa vida muda quando a nossa súplica coincide com a vontade de Deus. Aquele ano ela subiu diferente. Se o Senhor me der a bênção, eu devolvo ao Senhor. Às vezes as pessoas dizem o seguinte: qual é a diferença desta obra para a tradição? A tradição corre atrás de uma bênção pessoal. Nós, quando recebemos uma bênção nessa obra, nós entendemos que o Senhor está abençoando toda a igreja com aquela bênção. Não é pessoal. Ela pode me beneficiar, mas ela não é pessoal. E o Senhor atendeu agora a ela quando ela diz assim: eu devolvo o menino ao Senhor. Deus queria um menino. E Ele atende a ela a súplica que ela faz. Meus irmãos, esta obra que nós estamos não é um acaso. Ela não é um acaso. Ela foi o resultado de oração
de uma súplica de um povo que estava numa situação difícil e que queria o governo do Senhor, que queria conhecer as maravilhas do Senhor, que queria conhecer o Senhor mais de perto, que examinava a palavra e via que havia muita coisa por detrás da letra. Esta obra não veio por acaso de uma dissensão, absolutamente. Esta obra veio quando um grupo pequeno começou a suplicar ao Senhor, pedindo por uma bênção maior. E o pedido era esse: se o Senhor nos der uma bênção, nós devolvemos ao Senhor. E o Senhor nos alcançou ali com um milagre. O preço dessa obra foi de muitas lágrimas, de renúncia, de lutas. Eu vou encurtar aqui, porque não é bem o nosso assunto, o histórico da obra, mas aqueles irmãos que saíram dali, eles foram colocados para fora daquela instituição, aquela organização que de certa forma trazia uma segurança a eles. Meus irmãos, nós não sabíamos como ia ser isso. E a palavra fala que Ana orou aquele dia, o Senhor aceitou a oração dela e ela concebeu o menino. Louvado seja o Senhor. O Senhor se lembrou, a Bíblia diz assim, o Senhor se lembrou dela e ela concebeu o menino. O menino nasceu, o seu marido perguntou a ela no próximo ano: você vai esse ano conosco? Ela falou: olha, eu queria ficar com ele, ele cresceu um pouco mais, porque o pedido dela era esse: quando ele desmamar, eu entrego ele ao Senhor. E ela ficou ali com ele por pouco tempo, né? Eu costumo dizer que o tempo que Ana desfrutou de Samuel foi muito pequeno. A bênção pessoal dela foi muito pequena. Ela aproveitou ali um pouco e entregou o menino. Meus irmãos, no ano que ela subiu para entregar o menino, ela chegou a Eli. Levou Samuel, menininho ainda, né? Os irmãos, imaginem. Ela chegou, Eli, mais velho ainda, e ela se apresenta a ele: o senhor está lembrada de mim? Está lembrado de mim? Não. Eu sou aquela mulher que orava aqui. E por esse menino orava eu. E eu disse ao Senhor naquele dia que se o Senhor me desse um menino, eu o traria para que ele servisse o Senhor todos os dias da vida dele. Esse foi o pacto que eu fiz com o Senhor. Meus irmãos, eu pergunto aqui uma coisa para os irmãos aqui, para os pais que estão aqui. Os irmãos aqui entregariam um filho na mão de um velho, já cego? Não dá nem para imaginar, não é? A perda, a dor, a renúncia. Meus irmãos, essa obra, ela nos custou isso. Ela nos custa isso até hoje. Ninguém consegue caminhar nessa obra sem renunciar a muita coisa. Porque ela é mais do que tudo, é uma forma de viver na presença do Senhor. Ela entregou. O fato novo disso tudo é que Deus começou a falar com o menino. Louvado seja o Senhor. Nós fomos. Eu não peguei isso não. Mas muitos pastores pegaram isso. Poucas pessoas, se eu não me engano, 12 pessoas reunidos num lugar, tinham deixado uma tradição toda, reunidos num lugar, e Deus batizou os 12 ali com o Espírito Santo e começou a falar no meio deles. Um dia Samuel, muito pequeno ainda, menino, deitado na sua cama, e o Senhor falou com ele: Samuel, Samuel. Ele escutou aquela voz, correu para Eli. Ele falou assim: não te chamei, vai deitar. Voltou para a cama. O Senhor falou de novo: Samuel, Samuel. Ele voltou a Eli. Ele disse: não, eu não te chamei. Na terceira vez Eli disse assim: olha, você ouvir a voz de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eli sabia que Deus estava começando a operar uma obra, ele não podia impedir aquela obra. E o Senhor falou outra vez: Samuel, Samuel. E Samuel levantou o menino, hein? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E Deus falou com ele. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Na razão
A quem ouvir? A obra estava com o menino, mas quem estava à frente do povo era um velho. Eu pergunto aqui para os irmãos, hein? Cabelo branquinho. Você olhava assim, que sabedoria, não é? Senhor de idade. A quem ouvir? Um menino ou um velho? A quem que os irmãos iriam ouvir? Ao velho, certamente. Quem estaria com a razão? A tradição dizia de um lado, vocês estão, desculpa a expressão, loucos de deixar isso tudo aqui e sair para uma aventura, para uma coisa, uma igreja. Meus irmãos, nós achávamos que nós íamos para uma igreja. Nós não sabíamos a grandiosa obra que Deus ia fazer no nosso meio. Não sabíamos. Nós só sabíamos uma coisa. Fala, Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Nós tínhamos vontade de ouvir a voz do Senhor. Nós tínhamos vontade de escutar. Não era, meus irmãos, alguns não entenderam isso na época. Alguns acharam que esta obra seria uma bênção pessoal, para um propósito pessoal, o proveito próprio. Houve muita luta, houveram decisões difíceis a serem tomadas. Quando o pastor Gideão te dá essa aula sobre o histórico da obra, ele conta com detalhes aquilo que se passou. Mas, meus irmãos, houve um grande compromisso, porque uma grande obra como essa não se faz sem um grande compromisso. E nós temos um povo que tem um compromisso com o Espírito Santo, um compromisso extraordinário. Nós somos colocados nessa obra, por isso nós dizemos que essa obra é uma forma de vida. Ela não é uma religião de maneira nenhuma. Ela é uma forma de viver por causa do grande compromisso que os irmãos e esta obra têm com o Espírito Santo. Há 4 anos atrás, nós fomos presenteados, na minha região, com o Manaim. Nós não queríamos isso, nós tínhamos buscado um terreno para comprar por ordem do presbitério e acabou, o presbitério olhou o terreno, gostou muito e o Senhor deu a revelação que nós transformássemos aquele lugar num Manaim. E os irmãos conhecem bem os prazos dessa obra, né? Eu não vou falar quem é que dava as ordens, porque vai ficar difícil para mim aqui. Mas o companheiro chegava lá e dizia assim, ó, você corta aqui, pega ali, abre aqui, passa o trator ali, levanta aqui. Cada vez que ele fazia assim com a mão, era 6 meses de trabalho. E os prazos assim, quanto tempo vocês fazem um templo? Nunca tínhamos feito um templo, olhávamos aqui. 5 meses, o quê? 50 dias é muito. Os irmãos iam para ali nos mutirões, 200, 250 varões, viravam as noites. Nós fazíamos 2 turmas, uma descansava de dia, outra trabalhava, virava a noite para fazer. Em 3 anos nós fizemos o Manaim, louvado seja o Senhor. Dá para fazer? Dá. Pescando? Não, pescando não dá. Passeando? Não dá. Aproveitando o final de semana? Não, não dá. Como é que dá? Debaixo da graça do Senhor, debaixo de um grande compromisso e entendendo qual é o propósito de Deus para essa obra. Aí dá para fazer. E meus irmãos, vejam só, a perda, não é? A luta às vezes. Ana entregou o menino. Eu confesso, irmãos, eu não sei se eu conseguiria, mas Ana conseguiu. Todas as vezes que essa obra alcança uma pessoa, há uma perda. Abel alcançou o projeto. Os irmãos sabem o que aconteceu com ele. João Batista teve a revelação de quem era Jesus. Os irmãos sabem o que aconteceu. Ana alcançou o projeto de Deus. Ficou marcada para sempre. Um homem dessa obra, uma irmã dessa obra, um jovem dessa obra, quando ele alcança o projeto de Deus, ele está marcado para toda a vida dele. Ele jamais esquece essa obra. E ninguém fica nesta obra se não estiver marcado. Por isso que é desejo do Senhor nos marcar todos aqui neste Manaim, não é verdade? A obra nos marcou. Ana entregou Samuel, foi embora.
ficava lá preocupada. Eu imagino Ana na casa dela, né? Samuel em Siló e ela lá na casa dela. Será que ele comeu? Será que ele está doente? Será que aquele senhor está cuidando bem dele? Meus irmãos, a obra ela faz isso conosco. Nós temos os nossos afazeres, mas nós estamos pensando nela o tempo todo. A igreja, o trabalho, o Manaim. E todo ano que ela voltava, Samuel estava mais forte. A cada ano que passa, essa obra se fortalece na presença do Senhor, não é verdade? Está mais forte. Ela trazia uma veste maior. Ela imaginava, né? Ele deve ter crescido um palmo. Aí ele fazia lá a veste dele o ano inteiro esperando o encontro. Ela chegava, ele vinha, já tinha maior. Eu imagino que o vestidinho dele já estava até meio curto, né? Ela trocava. Meus irmãos, quanto mais essa obra cresce, mais nós nos damos por ela. Mais nós nos entregamos. Você acorda de manhã já pensando: Manaim, será que foi lá? Mutirão, será que fizeram direito? Aquele negócio, pedir para comprar, será que compraram? A igreja, e às vezes nós falamos a igreja, nós imaginamos um templo, né? Às vezes não, meus irmãos, às vezes a igreja que nós nos referimos é uma garagem cedida pelos irmãos, onde um grupo está reunido e o Espírito Santo está sendo derramado sobre eles. E nós estamos preocupados com ela. Essa obra ela é uma forma de vida por causa disso. Compramos um carro. Que bom, agora posso fazer as visitas mais rápidas. Posso ir ao Manaim. Não é assim? Vamos casar. Você olha assim, será que ela tem obra? Será que ele tem obra? É preocupação. Nasceu um neném, o pastor vai apresentar mais um para a obra, Senhor. Eu já vi pastor apresentando neném ali, dizendo assim: prepara, Senhor, o casamento dele. Fiquei olhando, falei: tu tá preocupado esse sujeito, hein? Ah, não, mas ele tá preocupado, sabe o quê? Que aquele menino seja um futuro pastor dessa obra, que ele tenha um bom lar. Ele está pensando nela, na obra, não é? Olha, tem um emprego para você aqui, você vai mudar de cidade, vai morar em tal lugar, vai ganhar 3 vezes mais do que você ganha. O pastor liga aqui para o presbitério: tem obra lá? Porque se não tiver obra lá, consulta o Senhor. Mas você vai ganhar mais 3 vezes. Não me interessa. Eu não quero me apartar dessa obra. Meus irmãos, nós estamos correndo nessa obra atrás de bens materiais. Esta obra para nós é o nosso bem maior. Se não for assim, não é obra. Desculpe a minha ousadia aqui. E nós estamos, de certa forma, preocupados com uma geração que está chegando agora. Os irmãos estão no primeiro período, não é verdade? Nós estamos preocupados com uma geração que chegou agora, depois de 36 anos, e está encontrando tudo pronto. Manaim cada vez mais bonito, cada vez que eu venho aqui, mais brilhante, mais bonito. Nós temos orgulho de ser dessa obra, quando olhamos esse Manaim, não é verdade? O que Fernando disse aqui, é a nossa Jerusalém que está aqui, cada vez mais organizado, cada vez mais cheio da presença do Senhor. Nós estamos, não é? E às vezes há uma geração que chega sem saber todo o esforço, toda a renúncia, toda a perda, todas as lágrimas que foram derramadas para nós chegarmos até agora, até aqui, neste momento profético da igreja. Nós precisamos entender isso. Os filhos de Eli pecaram. Eles não amaram o Senhor. Ana pagou o preço. Meus irmãos, lá fora tem um mundo, uma religião comprometida com muitas coisas, que fez os pactos com muitas coisas deste mundo. Há os filhos de Eli, os filhos da tradição, os filhos da religião, que não amaram o Senhor. Quem está pagando um preço maior nessa hora? Esta obra está pagando um preço maior. De desprendimento, de tempo. Quanto mais problemas nós temos, mais nós damos para ela. Qual é o problema disso? Nenhum.
Eu tenho umas irmãs na minha igreja, elas se preocupam às vezes comigo. Eu chego lá, pastor, olha, tem 6 finais de semana que o pastor não para em casa. As irmãs estão contando isso? Ah, nós estamos contando. Sabe quantos finais de semana o senhor passou aqui conosco o ano passado? Eu falei, não fala não, que eu vou ficar assustado. Não, pastor, o senhor não está cansadinho não? Não. Eu já falei para elas, ó, estão dispensados de ficar com pena de pastor, porque se tem alguém aqui abençoado nessa obra é pastor. Pastor nessa obra é abençoado. Ah, pastor, tem que viajar? Tem que viajar. Tem que ir para onde? Tem que ir. Presbitério Bíblico, vai aqui, para lá. Olha, não há problema nenhum nisso. Esta obra é a nossa forma de vida. É assim que nós vivemos. É assim que nós queremos continuar nela. Não há por que nos poupar. E meus irmãos, terminando, eu quero dizer uma coisa para os irmãos aqui. A religião, a tradição, ela tem um conselho só para nós aqui. Vai se deitar. O Senhor dizia para Samuel assim, Samuel, Samuel, ele sentia aquele toque do Senhor, ele ia lá e a religião aconselhava ele, vai se deitar, você está preocupado à toa, se acomoda. Ele escutava a voz do Senhor, voltava e a religião orientava de novo, se acomoda. Vocês vão de novo para o Manaim, já não tiveram lá agora, de novo o seminário, madrugada de novo. Mas vocês já não foram na madrugada, precisa ir no culto ao meio-dia também? Aí à noite, mas vão sair de novo à noite, onde vocês vão no culto? Mas de novo, 3 vezes num dia. Vocês não vão aproveitar um pouco as férias? Eles não aproveitam as férias para descansar? Meus irmãos, todos esses conselhos nós estamos ouvindo da tradição e da religião todos os dias, mas nós respondemos logo com aquilo que está no nosso coração. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Fala, Senhor. Fala conosco. Nos orienta. Meus irmãos, e aí estava a grande bênção. Samuel crescia cada dia. E o Senhor falava com ele. Todo o histórico desta obra é isso. É responder ao Senhor. Ela é uma forma de vida. Por isso é que eu disse no início aqui da palavra que esta obra, ela não veio de divisão nenhuma da tradição. Ela é um projeto de Deus que nos alcançou. E nos alcançou para nos revelar uma obra eterna. Nós sempre terminamos essa aula contando a experiência de um pastor nosso. Pastor José Eduardo. A sua esposa conheceu essa obra de uma forma extraordinária, não é? Eu vou resumir aqui. Mas ela veio e conheceu essa obra. E ficou impressionada. Porque a obra batia com tudo aquilo que ela tinha, o anseio do coração dela, de conhecer um Deus que falasse, de conhecer um Deus que estivesse presente no meio do povo, que orientasse o povo, de uma palavra revelada, de uma mensagem que alimentasse a igreja, de um povo que vivesse em comunhão. E aqui ela viveu nesta obra tudo aquilo que ela ansiava. O corpo, a consulta e tudo aquilo que os irmãos têm vivido. Ela voltou para o seu país maravilhada. Mas os irmãos, vejam só uma coisa. Ela estava no avião, voltando, e o Senhor disse para ela assim: minha serva, tu te lembras da revelação que eu te dei naquela época que tu estavas doente? Ela tinha estado muito doente e ia morrer. E o Senhor tinha dito para ela que daria a ela um número de anos. E aqui naqueles dias ia vencer aquele prazo que o Senhor tinha dado a ela. E ela disse ao Senhor assim: eu me lembro. E o Senhor disse para ela: eu vou te levar. Ela escreveu uma carta ao marido
contando o que era a obra, como era e tudo. E no voo, ela chegou no seu país de origem, ele veio buscá-la no aeroporto, saudoso, encontrou com ela e foi ao encontro dela ali, abraçou com a esposa, há dias que não via, e ela falando para ele: José Eduardo, eu preciso falar com você, preciso falar urgentemente com você sobre a obra que eu conheci. Olha, a obra do Senhor, ela é assim, Deus fala, olha, a obra é tudo consultado ao Senhor. Há um Deus que dirige. Ele falou: não, minha filha, calma, você está cansada da viagem, espera um pouquinho, olha, vamos para casa, você vai descansar um pouco, depois nós conversamos. Ela: não há tempo, eu preciso falar com você, você preste atenção no que eu estou te falando. Olha, existe uma obra, existe um Deus vivo. E começou e falava da obra, obra, e ele: olha, mas calma, vamos abrir as malas aqui, vamos tirar os presentes. E ela: não, deixa isso para depois, olha, preste atenção. E, meus irmãos, ela falou ali uma noite inteira e um dia inteiro para ele. Ela virou a noite falando para ele, testemunhando desta obra, falando o que ela tinha visto no seminário, falando daquilo que ela tinha experimentado da parte do Senhor. E logo depois ela entrou num estágio muito difícil da doença e foi ao hospital, e eles já não se viram, e ela ali partiu para o Senhor, conforme o Senhor tinha dito para ela no avião. Ele voltou para casa, abriu as malas e encontrou a carta. Ele abriu a carta e ela dizia isso, contava para ele a experiência. O Senhor falou comigo que eu iria partir e tudo, mas eu quero continuar aqui nessa carta a dizer sobre esta obra que eu conheci. E ela falou da obra para ele. Ele se converteu e aceitou o Senhor. Hoje ele está nessa obra. E ele, quando veio aqui ao Brasil, disse aos irmãos aqui no presbitério: esta obra me custou caro. Ela me custou muito caro. Ela me custou aquilo que eu tinha de mais precioso na minha vida. Meus irmãos, quando Ana subiu aquele ano, ela subiu diferente. Ela disse o seguinte: se o Senhor me der o que eu estou pedindo, o menino, eu dou ele ao Senhor. Era o que ela tinha de maior valor. E esta obra se revela ao nosso coração quando nós damos ao Senhor o que nós temos de maior valor, a nossa vida. Nossa vida, tudo que nós temos de valor. Senhor, se o Senhor me abençoar com essa obra, eu dou a minha vida ao serviço dela, ao Senhor. E aí começa a obra no nosso coração. Esta obra é a nossa forma de vida. Ela é o nosso bem maior. Que o Senhor nos abençoe. Vamos estar de pé. Vamos glorificar o nome.